Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Como é bom podermos estar juntos com os eleitos, com os notáveis do Senhor, adorando a Deus, cantando hinos. Isso alegra a nossa alma e, acima de tudo, glorifica o nosso Pai. Irmãos, nós vamos dar continuidade na carta de Tiago. Hoje é a segunda exposição da carta da Epístola de Tiago, as 12 tribos da diáspora. E hoje nós vamos estudar o trecho do capítulo 1 ainda, do versículo 5 até o versículo 11. Nós vamos falar sobre dois assuntos nessa noite. Vamos ler toda a passagem. Capítulo 1 de Tiago, de 5 a 11. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar? Pai, somos gratos, Senhor, por essa carta. Somos gratos pela praticidade dessa carta. Somos gratos, Senhor, pela graça que o Senhor deu ao nosso irmão Tiago, de poder entender as profundezas da doutrina cristã e traduzi-la de forma que nós possamos compreendê-la com facilidade. Muito obrigado, porque essa simplicidade de Tiago nos ajuda muito. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por ela e, mais uma vez, rogamos por aquele que guiou Tiago na escrituração dessa carta, pelo Espírito Santo de Deus. Nós pedimos que ele, na verdade, seja o nosso mestre nessa noite, que ele fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento e, acima de tudo, nos ajude a praticarmos essas verdades para vivermos para a tua glória. É o que nós te pedimos nessa noite, com esperança, com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como nós já falamos a semana passada, só para fazer uma pequena recapitulação, nós vimos que Tiago, então, esse Tiago, nós chegamos à conclusão que é o meio-irmão de Jesus. Ele não era apóstolo, mas foi um presbítero que assumiu a liderança da primeira igreja cristã, a igreja de Jerusalém, a igreja que nós chamamos de igreja mãe, né? Ela, a primeira igreja em Jerusalém, na época apostólica. E a gente vê no livro de Atos esse homem, obrigado, irmão, esse homem que se humilhou, reconhecendo que o seu irmão mais velho, de fato, era o Filho de Deus. E ele, então, assume a liderança presbiteral daquela igreja, junto com outros irmãos, né? E é uma situação muito bonita, a gente vê ele se apresentando como servo de Jesus Cristo. Poderia se apresentar como irmão, não faz isso, mas humildemente ele reconhece a sua insignificância diante de Jesus, o seu irmão mais velho e Senhor e Deus. Então ele se curva diante de Jesus. E ele é um irmão bastante simples, ele é um irmão que instrui com simplicidade nessa carta. A carta, toda ela, como nós já vimos, ela é composta de
aspectos práticos da vida cristã. Como a gente vai fazer tais coisas na vida cristã? Então, por causa dessa ausência de uma doutrina um pouco mais profunda, o próprio irmão Lutero, Martinho Lutero, ele olhou para essa carta e ele disse, não, essa carta, ele deu o nome da carta de Tiago de carta de palha, como se ela não tivesse consistência. Então ele olhou para essa carta e justamente provavelmente porque naquela época ele estava combatendo exatamente que não eram as obras que levavam à salvação, mas sim a fé. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas quando Tiago então bate na tecla de que as obras acompanham a fé, Lutero não entendeu direito. Então os reformadores mais recentes, eles analisando essa visão que Lutero teve da carta de Tiago, eles falam assim, coitado do Lutero. E graças a Deus pela vida do Lutero, porque Lutero também tem um ponto cego. Todos os teólogos, por mais profundos que sejam, eles têm algum ponto cego, que eles não conseguem ver algumas coisas, por isso precisa de todos os santos para compreender toda a dimensão do amor de Deus. Graças a Deus, Lutero também falhou, ele olhou para a carta de forma errada, e ele não devia ter falado que ela é uma carta de palha, não. Mas foi a visão que ele teve na época, e graças a Deus hoje não chega essa notícia, né, de que até Lutero teve suas falhas e seus falta de entendimento correto. Mas a carta em si, ela é uma carta preciosa. E nós já vimos no primeiro trecho, quando nós estudamos do versículo 2 ao versículo 4, nós vimos então os benefícios das provações. Nós entendemos nesse primeiro trecho, a semana passada, que ele exorta aos seus irmãos amados a receberem as provações com alegria. Ele diz então que tenham por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, né? E ele diz o motivo, por que receber com alegria justamente as provações, Tiago? O que você quer dizer com isso? Então ele explica 4 motivos no mínimo, que você encontra ali nesses primeiros 3 versículos, de 2 a 4, do capítulo 1, e você percebe então que Tiago quer dizer que é motivo de alegria, sim, passar por provações, por lutas. Em primeiro lugar, por causa da origem dessas provações. Ele explica que a origem delas é o próprio Deus. É Deus que permite a provação para o crente. Então, o primeiro motivo de alegria da provação é porque elas vêm das mãos do nosso próprio Pai Celestial, que tanto nos ama. Então, Ele tem bons propósitos com isso. Segundo lugar, é que a duração das provações, a duração delas, ela é limitada, ela não é eterna. Por passardes por várias provações, quer dizer que então ela tem um limite. Nós vamos passar por elas não vão durar o tempo todo na vida da gente, senão a gente não aguenta. Terceiro motivo de alegria por passardes por provações, ele diz que então são os propósitos dela mesma. Qual é o propósito da provação? É de nos fazer, de nos instruir. As provações são pedagógicas, elas são educativas, elas são didáticas, elas nos ensinam. Então as provações são boas, por esse motivo também. E o último motivo que a gente viu é que elas são totalmente eficientes. As provações são eficientes, porque diz que elas vão fazer com que o crente seja maduro, perfeito, íntegro, em nada deficiente, diz o versículo 4. Ou seja, ela completa a obra que ela começa. Ela não para pela metade, ela vai até o fim. Ela conclui o propósito. O propósito é nos fazer maduros. E ela tem essa eficiência por esses 4 motivos. Agora, vamos então adentrar do versículo 5 ao versículo 8. O primeiro assunto que Tiago vai tratar aqui na carta, ele vai falar sobre como obter a sabedoria. Vamos entender o que Tiago nos instrui. Aliás, essa carta tem bastante a ver com passagens, principalmente do Novo Testamento, quando Jesus, do Sermão do Monte, a gente vê várias passagens que Tiago cita o Sermão do Monte, que é, por excelência, do Novo Testamento, uma passagem de sabedoria, e também passagens de Provérbios, que no Velho Testamento é o livro de sabedoria. Então a gente vê isso ao longo dessa carta de Tiago. Mas agora então ele vai mostrar como obtê-la, como obter sabedoria. Ele vai dar a primeira dica, a primeira instrução aqui, versículos 5 a 8.
Então ele passa a instruir os crentes sobre a necessidade de se obter sabedoria. Ele não está querendo dizer apenas assim, olha, você tem que ter sabedoria, eu não sei para quê, mas é bom ter sabedoria. Não. A sabedoria é necessária para a vida de todo crente. Todo crente necessita de sabedoria. Mas o primeiro ponto que nós precisamos entender, que dizem alguns autores e comentaristas, que o versículo 5 está vinculado ao versículo 4. Quando ele termina o versículo 4, e Tiago diz assim, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes, na verdade, não deveria ter esse subtítulo, como obter sabedoria. Então é como se emendasse, em nada deficientes. Porém, se algum de vocês está deficiente em sabedoria, então é como se emendasse o 4 com o 5, e ele diz assim, não é bom que as tribulações vão fazer com que vocês sejam em tudo perfeitos ou maduros, mas pode acontecer alguma deficiência, e especialmente na deficiência de sabedoria. Eu quero dizer para vocês, é como o Tiago estivesse conversando, é necessário que vocês busquem a sabedoria. Então, ele emenda aqui, se porém alguém tem deficiência, tem déficit de sabedoria, ou tem pouca sabedoria, então ele vai dar a primeira dica. Em primeiro lugar, o que é que ele fala? Ele fala da fonte da sabedoria. Qual é a fonte da sabedoria? Ele não menciona estudar muitos livros, ele não menciona universidades, frequentar universidades, ele não menciona experiências que o crente pode passar, embora tudo isso gere conhecimento. Nós não estamos anulando o estudo, e nem as experiências. Porém, ele diz que a fonte maior é Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Em primeiro lugar, então, que Tiago diz, peça a Deus. Deus, então, é a fonte da sabedoria. Nós vamos entender daqui a pouco que essa sabedoria é uma sabedoria bastante especial, que ela vem de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus é a fonte da sabedoria. Em segundo lugar, a gente vê qual é o veículo, qual é a maneira com que eu posso obter sabedoria de Deus. Ele diz, peça. Então, qual é aqui o veículo que eu consigo sabedoria de Deus? Através da oração. Peça a Deus sabedoria. Então, Deus é a fonte, a oração é o veículo de conquista, digamos assim, que eu consigo buscar sabedoria para Deus, pedindo para Deus, né? É o veículo, é o segundo caso aqui. E mais uma vez eu gostaria de deixar bem claro para os amados irmãos que nós não estamos excluindo os estudos, não é isso que eu estou querendo dizer, e nem as experiências vividas como fonte de conhecimento. Elas são sim fontes de conhecimento. Irmãos, a maturidade do crente, conforme ele vai caminhando com Deus, vai tendo experiências com Deus, ele vai amadurecendo e vai angariando sabedoria, ele vai ganhando sabedoria. Mas existe essa circunstância aqui que Tiago diz que em alguns momentos, mesmo com toda a experiência e vivência cristã, às vezes uma caminhada de 30, 40 anos com Cristo, ainda assim, por alguns momentos, nós nos achamos engessados diante de alguns problemas e não conseguimos agir, ou melhor, não sabemos como agir. Então ele diz, peça a Deus, é a oração. Nós precisamos então definir agora o que é sabedoria, o que significa, qual é essa sabedoria que Tiago está mencionando aqui? Já que ela vem de Deus, e como a gente obtém ela pela oração, então a gente precisa entender que essa sabedoria é uma sabedoria que nós vamos tratar aqui nessa noite como sabedoria bíblica, digamos assim. É a sabedoria que está nas Escrituras. Essa sabedoria vem de Deus e ela está nas Escrituras. Então, no livro do sábio Salomão, como eu já mencionei, de Salomão, o livro de Provérbios, que é o livro que mais fala sobre sabedoria na Bíblia, nós encontramos a base bíblica da sabedoria. Qual é a base bíblica da sabedoria que toda criança aprende no livro de Provérbios, quando estuda o livro de Provérbios? De onde vem a sabedoria? O princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a gente entende que a sabedoria começa
alicerçada em um coração que teme a Deus. Ali está o alicerce da sabedoria bíblica, que nós vamos denominar nessa noite. Vem do temor de Deus. Vamos esmiuçar um pouco mais. O exemplo do próprio Salomão, vocês se lembram da passagem de 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 13, você encontra aquela história famosa, e provavelmente Tiago deve ter se baseado um pouco nessa situação para ensinar os seus irmãos a pedir para Deus sabedoria, porque eu creio que ele olhou para o Velho Testamento, viu o exemplo do grande sábio do Velho Testamento, que era Salomão, e de como ele obteve sabedoria. Como é que Salomão obteve sabedoria? Ele estava diante do falecimento do seu pai, Davi, e ele assumiu o trono de Israel, o trono de uma grande nação, poderosa nação. Porém, ele olhando para si mesmo, novo, um rapaz novo. Salomão observa tudo aquilo, e aquilo explode o seu coração, e ele diz assim: ó Deus, dá-me sabedoria, para que eu possa governar tão grande povo. Me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria. O que é que acontece? Todos sabem. A oração foi tão agradável a Deus, que diz o Senhor que ele mesmo, no mesmo instante que Salomão orou, pedindo sabedoria para Deus, para governar o povo, olha o objetivo do pedido de Salomão, não foi para ele, não foi para que ele se enriquecesse, não foi para a destruição dos seus inimigos, não foi para que ele tivesse uma vida regalada aqui nesse mundo, mas ele olhou para o povo de Deus, um rebanho, quem sabe, imenso aos olhos dele, e ele diz assim: misericórdia, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu lido com esse povo? No temor do coração de Salomão, Salomão então expressa o seu pedido diante de Deus: ó Deus, dá-me sabedoria, né? E a resposta de Deus foi maravilhosa. Diz Deus que ele ia dar sabedoria para Salomão como nenhum outro teve até então na face da terra. Ele deu grande sabedoria para Salomão, e junto com isso ainda veio de brinde um pacote completo, né? Veio um kit, veio com riqueza e muita fama. Ele ficou famoso. Ele não pediu nada disso, mas ele pediu só sabedoria. Agora vejam, então em cima disso a gente pode extrair que Salomão estava baseado no temor de Deus, porque ele sabia que ele teria que governar aquele povo de uma maneira muito boa, com muita sabedoria, com muita graça, com muito empenho, porque era um rebanho de Deus, eram filhos de Deus. Ele tinha que tomar o máximo de cuidado com cada ovelha daquele povo imenso. Esse temor então gerou essa petição de Salomão. Isso foi agradável a Deus. Acredito que é a mesma situação, ou algo parecido, que Tiago nos instrui nessa noite. Tiago nos instrui para buscarmos essa sabedoria, que é para governar o povo segundo a vontade de Deus. Como é que a gente aplica isso para nós? Nós deduzimos então, em primeiro lugar, que a sabedoria bíblica é saber decidir e agir de forma a glorificar a Deus, mesmo que tenhamos perdas. Quando nós pedimos coisas para Deus, geralmente é para a gente ter lucro. Geralmente. Difícil a gente pedir assim: Senhor, olha, me dê sabedoria para eu tomar essa decisão, ainda que eu venha a perder, mas que eu glorifique o teu nome. Não é verdade? A gente precisa ser honesto, é difícil a gente orar assim. Mas essa foi a oração de Salomão. Na verdade, foi a oração de Salomão. E é o que Tiago nos ensina nessa noite. Então, a sabedoria bíblica é isso: é pedir graça ou saber decidir
e agir de forma a glorificar a Deus, mesmo que tenhamos perdas. A sabedoria bíblica, ela está mais voltada ao processo do que aos resultados. Não que a sabedoria não gere resultados, ou a ação sábia não gere nada, não gere nenhum resultado. Não, ela vai gerar resultados. Só que nem sempre os resultados que nós queremos. Às vezes os resultados de agir com sabedoria não vai ser muito gostoso para nós, para a nossa carne. Mas é assim que Tiago ensina. Essa sabedoria bíblica, ela está voltada ao processo. É saber como agir, não só por causa de que o resultado glorifique a Deus, mas que ao longo do processo eu consiga agir de forma a glorificar a Deus. Essa é a sabedoria bíblica. É agir de forma santa, de forma pura, incorruptível, que glorifica a Deus, ainda que o resultado não seja muito satisfatório para o homem, mas para Deus vai glorificá-lo. E isso é sabedoria. É essa sabedoria que nós precisamos entender aqui. Também poderíamos dizer que a sabedoria bíblica, então, é a capacidade de analisar o problema do ponto de vista de Deus. É pedir para que Deus nos dê os seus próprios olhos, para que nós possamos olhar para as circunstâncias conforme Ele olha, conforme Deus olha para a circunstância, e agir na forma e no tempo corretos, com o alvo de agradar a Deus, agradar aquele que nos arregimentou, aquele que nos salvou, aquele que pagou um alto preço por nós. O alvo do crente, então, como o propósito da vida, que nós encontramos nos catecismos, aquela pergunta: qual o propósito supremo da vida do homem? Ora, o supremo propósito da vida do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, ou para sempre. Então esse é o objetivo da nossa vida. Nós buscamos sabedoria para poder agir de forma a glorificá-lo em tudo que nós fazemos, em todas as coisas. E Tiago estava trazendo isso para os seus irmãos, porque naquela época a igreja estava sofrendo muito com perseguições. Ainda não tinha começado a perseguição romana contra a igreja cristã, mas a perseguição dos judeus já estava de vento em popa. Eles estavam matando os crentes. Logo ia começar a perseguição paulina, ou saulina, digamos assim, a perseguição de Saulo. Ele ainda não tinha começado nessa época aqui, quando Tiago escreveu essa carta, mas já estava começando a perseguição de muitos judeus, matando seus patrícios. Então ele escreve para as 12 tribos da dispersão, como se fossem os judeus cristãos que se converteram ao cristianismo, que estavam sofrendo essa perseguição e precisavam de sabedoria, porque eles estavam tentados a fazer o quê? A matar também os seus inimigos, por exemplo. Ora, eles estavam correndo risco de vida. Você já imaginou você na sua casa, você que é pai, e bate uma turma de judeus na porta da tua casa, com armas ali, e diz assim: manda a tua família aqui para fora que nós vamos exterminar todo mundo. O que é que você faz? Ora, se eu tenho uma arma em casa, eu vou me defender. E eles estavam tentados a isso. Então eles precisavam de sabedoria, como devemos agir, e Tiago está querendo dizer para eles: busca de Deus, Ele vai dar sabedoria para vocês. Veja aqui que não são regrinhas, como às vezes a gente quer, Por exemplo, quando a gente tem aquela mentalidade de usar o profeta tiracolo, é fácil, Você passa um WhatsApp para o irmão mais velho, para aquele que você considera sábio, e você pergunta assim: meu irmão, olha, eu estou para trocar de carro, o que é que eu faço? Eu compro da Volkswagen ou da Toyota? Irmãos, o irmão sábio, ele vai falar assim: ora a Deus, busca a sabedoria de Deus, Ele vai dar graça para você resolver, meu irmão. É isso que é encaminhar os irmãos para Deus. É isso que é fazer com que os irmãos adquiram sabedoria, senão fica sempre subdesenvolvidos ou pouco desenvolvidos, Fica crentes dependentes dos outros para poder fazer alguma coisa, para poder dar passos, agir.
né? Não que a gente não possa buscar conselhos, mas os conselhos são só conselhos, não pode ser a decisão final. A decisão final quem tem que tomar somos nós mesmos, pessoalmente. E quando casados, indo a dois, não é? Então aqui ele está querendo mostrar isso. Busquem de Deus sabedoria. É isso que ele está querendo dizer. O objetivo maior da sabedoria, concluindo esse primeiro trechinho, o objetivo maior da sabedoria bíblica nunca é o lucro pessoal, mas a glória de Deus, embora Deus é tão gracioso que às vezes até Ele pode nos dar lucro. Ele é Deus soberano, Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, mas o alvo não pode ser esse. Muitas vezes eu orava como Salomão, né, malandramente, querendo pedir de tabela, riquezas, né? Senhor, me dá sabedoria, que eu preciso agir dessa forma aqui. Mas eu estava querendo mesmo, era riqueza. E acabou não vindo nenhuma coisa nem outra, porque eu pedi de forma doble, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Dividido. Então é isso que acontece. Em terceiro lugar, nesse trecho ainda, nós entendemos que... Por que Tiago então manda pedir sabedoria? Agora ficou claro. Por que Tiago pedir sabedoria? Não podia pedir outra coisa? Por exemplo, pedir coragem para enfrentar os inimigos, né? Ou, sei lá, um monte de outras coisas, mas por que sabedoria? Porque sabedoria, acima de tudo, nos conduz a atitudes que glorificam a Deus. O alvo do crente nunca é resolver seus problemas aqui e agora, embora nós queiramos. Mas o nosso alvo maior, pelo menos do crente maduro, deveria ser a glória de Deus. Por isso que nós batemos nessa tecla. Parece uma coisa muito assim, que não faz muito sentido. Glória de Deus, o que é isso? Deus já é glorioso, Ele precisa de mais glória. Por quê? Ele já está com o seu reservatório de glória completo. Não. Nós glorificamos a Deus nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Então nós precisamos de sabedoria. Então aqui nós encontramos. Por quê? Não é? Entendemos que a maneira de olhar para os problemas e conseguir reagir de forma a glorificar a Deus dependerá da sabedoria que Deus nos concede. Está amalgamado com o passar pelas provações que nós vimos no primeiro trecho a semana passada. Ali nós adquirimos sim sabedoria através de atravessar várias provações, as variadas provações da vida. Mas aqui ele pede de uma forma especial, ele ensina que existe essa própria sabedoria para poder passar pelas várias provações, de forma a suportá-las e não reagir de forma inadequada como crente em Cristo. É isso que ele quer dizer. Por exemplo, a gente pode entender o seguinte: o ímpio, que ele não teme a Deus, quando ele passa por algum problema, pelo fato de ele não temer a Deus, que é o princípio da sabedoria bíblica, então ele age de qualquer maneira, ele age por circunstâncias corruptas, ele age de forma suja e sem nenhum recato, digamos assim, e sem nenhum cuidado, sem nenhum temor a Deus, ele age de qualquer maneira, porque o alvo dele qual é? Ele quer satisfazer a si mesmo. O seu alvo é agradar o seu eu, e não agradar aquele que o arregimentou, porque ele não foi arregimentado ainda por Cristo. Agora, nós cristãos não somos assim. Não somos assim. Nós não agimos dessa forma. O ímpio, por exemplo, um pai ímpio, quando a sua filha é engravida, o que é que ele age? Como é que ele age? Vamos resolver isso aí, vamos levar numa clínica de aborto. Resolvemos isso. Como que um pai crente reage? Você não vai poder levar tua filha para fazer aborto. O que você vai ter que fazer? Eu também não sei. Você vai ter que pedir sabedoria para Deus. Mas é assim que o crente age. Quando a sua situação financeira está difícil, do ímpio, ele pode roubar, ele pode fazer alguma coisa no serviço dele, tirar proveito inadequado de alguma circunstância, ele pode fazer uma coisa ilícita, ele pode sonegar, ele pode fazer um monte de coisa errada,
Porque ele não tem temor a Deus. Então ele vai agir nessa circunstância para resolver seu problema financeiro. O crente não vai poder agir assim. O crente ele vai ter que andar na linha. Ele continua andando na linha. E como é que ele resolve então o problema financeiro? Também não sei, vai ter que pedir sabedoria para Deus. Cada caso é um caso. Deus vai dando sabedoria, vai dando graça. Alicerçado aonde? No temor de Deus. Por causa do temor de Deus, nós não agimos de certas formas que firam a santidade de Deus. Então é isso que Tiago está ensinando aqui. Em quarto lugar, Tiago afirma que Deus dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O que é que Tiago quer dizer agora? Tiago quer dizer assim, que se você pedir sabedoria para Deus, Ele vai dar de forma abundante, liberalmente é abundantemente, com abundância. Ele vai dar generosamente, Ele vai dar muita sabedoria. O que é que Ele deu para Salomão? Muita sabedoria. É possível hoje nós encontrarmos isso? Se o alvo do teu pedido for glorificar a Deus. Ele pode dar sabedoria, sim. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ele dá muita sabedoria. Ele dá muita sabedoria. Ele dá em abundância. E ele diz ainda que nada lhes impropera. O que significa essa palavra improperar? Improperar significa, no original grego, a palavra oneidizo, significa o seguinte, significa lançar na cara. Quando você pede sabedoria para Deus, hoje, porque você precisa de sabedoria para resolver um negócio, Deus não vai falar assim para você, mas e aí, eu já te dei sabedoria ontem, você pediu ontem, agora você quer mais? Não, Ele não faz isso. Ele não impropera, Ele não lança no rosto, Ele não faz uma repreensão injuriosa. É isso que quer dizer improperar, ou seja, é uma negação com censura. Além de ele dizer, não vou te dar, porque você já pediu ontem. É a mesma coisa que você pedir dinheiro emprestado para uma pessoa que já te emprestou algum tempo atrás. Ele vai dizer assim, mas de novo. Então ele joga no rosto. Lembra que você me pediu 100 semana passada? Você não me pagou, agora você está pedindo mais 100? Ele joga na tua cara. Deus não faz isso. Ele diz assim, peça para Deus, que Ele não lhe impropera, Ele não vai jogar em rosto. E você não precisa ficar com medo, Senhor, hoje de manhã eu pedi sabedoria e graça para poder resolver um problema, eu estou aqui diante de um maior ainda agora, e eu te peço, Senhor, me dê sabedoria. Sabe o que Deus faz? Diz a palavra que Ele vai dar abundantemente, liberalmente, e Ele não vai jogar no teu rosto, não vai jogar no teu rosto, mesmo que você não tenha usado a sabedoria de ontem, devidamente. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de graça. Nós precisamos reconhecer o nosso Deus, meus irmãos, senão a gente não pede mais nada para Ele. Ele é generoso, diz aqui Tiago que Ele dá liberalmente. De onde ele buscou isso? Ele buscou da vida de Salomão, provavelmente. Que Deus deu abundantemente para Salomão, um rapazinho, muita sabedoria para governar aquele povo, e nós temos a história, e vimos que ele agiu muitas vezes de forma sábia. Nem todas, mas muitas vezes Salomão agiu com muita sabedoria. Então está aí. Ele concede sim o teu pedido por sabedoria. Então aqui nós vimos esse primeiro trechinho, de 5 a 8, nós vimos então que... Aliás, nós estamos no versículo 5 ainda, tá? Vamos avançar, versículo 6 a 8, nos mostra aqui, ainda falando sobre a sabedoria, agora ele vai falar sobre a condição de se receber sabedoria. Como é que nós podemos receber sabedoria? Primeiro ponto ele diz, peça com fé. O que é que significa pedir com fé? Em primeiro lugar, nós devemos ter confiança de que Deus nos ouve e nos atende, se o que nós pedimos é para a sua glória ou é segundo a sua vontade. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Pedir com fé, sem ficar duvidoso, como ele vai falar do homem daqui a pouco, de coração dobre, de ânimo dobre,
é pedir com fé. A diferença, o oposto é pedir com fé, confiando que Deus dá, porque nós estamos pedindo por causa do seu próprio nome e da sua própria glória. Então pedir com fé é isso, é ter confiança de que Deus nos ouve e atende, por causa do alvo do nosso pedido. Não é para a nossa própria satisfação, mas é para a glória de Deus. Em segundo lugar, pedir com fé é orar pela mediação e justiça do nome do seu Filho Jesus Cristo. O que é pedir? É orar, não é mesmo? Quando você pede alguma coisa para Deus, o que você está fazendo? Você está orando. E quando você ora, nós aprendemos na nova dispensação, no Novo Testamento, que todas as nossas orações, elas são feitas em nome de Jesus Cristo, ou pela mediação do nome de Jesus Cristo. Então, quando eu peço pela mediação do nome de Jesus Cristo, Senhor, me dê sabedoria para eu resolver esse problema lá em casa, em nome do Senhor Jesus. Quando eu oro assim, eu estou dizendo assim: Senhor, eu estou te pedindo isso humildemente, reconhecendo que eu não tenho mérito para pedir nada. É isso que significa orar em nome de Jesus. Significa assim, não é como às vezes a gente aprende a orar aí por fora, principalmente as orações neopentecostais. Senhor, eu vim aqui e eu exijo que essa situação seja resolvida, né? Ou alguma coisa parecida. Essa exigência não existe, porque que mérito tem o homem de exigir alguma coisa de Deus? Quando nós pedimos em nome de Jesus, nós estamos dizendo humildemente: Senhor, eu não estou te pedindo pelo meu nome, eu não estou te pedindo porque eu mereça, e não estou te pedindo porque eu tenho a minha própria justiça que torna o Senhor obrigado a me atender. Não, eu não tenho essa justiça. Então nós pedimos em nome de Jesus, significa pedir humildemente a Deus, sabendo que eu não mereço nada. E dessa forma é que nós somos ouvidos, pela mediação do nome de Jesus, da justiça de Jesus, não é? Em terceiro lugar, orar ou pedir com fé é crendo que nosso Pai é sim sensível, bondoso, e Ele se importa com o nosso sofrimento, ou com o sofrimento de todos os seus filhos. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Embora nós entendamos que as provações são positivas no sentido de nos amadurecer, e é um processo de Deus, ainda assim, essas próprias provações são um exercício da oração, para nós pedirmos sabedoria para poder suportar as tribulações. Então, a gente entende que Deus é amoroso o suficiente e que Ele olha para a nossa dor, Ele está sensível à nossa dor, ao nosso sofrimento, e Ele sim acolhe a nossa oração. Ele recebe a nossa oração. Isso é pedir com fé. Então, pedir com fé é ter confiança em Deus, que Ele nos ouve, é pedir pela mediação de Jesus Cristo, não pelo nosso mérito, não exigir nada de Deus, é pedir com humildade, com temor. Em terceiro lugar, é crer que Ele é sensível, que Deus se importa com o nosso sofrimento. Isso é pedir com fé. Quando ele diz homem de ânimo dobre, vamos estudar um pouquinho sobre esse homem. Também ele diz a mesma coisa parecida no versículo 8 do capítulo 4. Ele diz também ali, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Então, a mesma situação ele está dizendo aqui, o homem de ânimo dobre. O que é isso? A palavra dipsikos, no grego, ânimo dobre, é uma única palavra no grego. Dipsikos, duas mentes, duas almas, duas pessoas vivendo no mesmo corpo. É o homem de ânimo dobre, é isso que ele quer dizer aqui. É dividido, ele tem duas mentes. Uma pensa de um jeito, outra pensa de outro. Ele fica sempre na dúvida, sempre duvidoso. E Tiago diz que esse homem não recebe nada de Deus, né? Ele não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Quando a gente, em alguns dos nossos caminhos, nós muitas vezes ficamos
em bico de sinuca. Quem sabe o que significa esse termo? É em situação que você não sabe para que lado você vai. Você fica numa situação meio que indecisa. Mas quando você clama a Deus, Deus dá graça de você decidir. Muitas vezes, algumas vezes, nem sempre da maneira correta, mas mesmo assim é didático. Mesmo assim nós vamos aprender alguma coisa, ainda que a decisão seja incorreta. Então, o duro é ficar no bico da sinuca o tempo todo. E de ânimo dobre, não sabe o que faz, ou se não faz, e não faz. Fica sempre em cima do muro. É aquela situação que Elias menciona, se Deus permitir, na próxima aula dos homens nós vamos estudar sobre esse texto, que fala aquele trecho que Elias confronta o povo de Israel e diz assim: ora, se Deus se Deus é Deus, se Jeová é Deus, segui-o, porém se Baal é Deus, segui-o. Não fique mais cocheando entre dois pensamentos. É o mesmo termo aqui, né? Cochear entre dois pensamentos. Não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, não sei o que eu faço. E fica sempre em cima do muro. Então, irmãos, esse homem de ânimo dobre é isso. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. E Tiago compara ele com as ondas do mar. Ele é levado conforme as circunstâncias. Conforme o vento bate na onda, se o vento vem do norte sentido sul, a onda vai para o sul, porque é onde o vento empurra. Então aqui o homem de ânimo dobre é esse camarada que ele é empurrado pelas circunstâncias. Ele não sabe tomar decisão, né? Ele não sabe ser firme e tomar uma decisão. Parar, analisar, pedir sabedoria para Deus em primeiro lugar, analisar para depois tomar decisão. Esse é o ponto, né? Então ele diz aqui que essa pessoa, esse homem de ânimo dobre, ele age conforme as circunstâncias, não tem uma firmeza própria. Muito bem, irmãos, aqui então nós passamos pelo trecho que Tiago ensina para quem pedir sabedoria, de que forma pedir sabedoria. Então nós aprendemos aqui, né, a maneira de buscar sabedoria e onde está a fonte de sabedoria e o método, o meio de pedir sabedoria através de oração. Agora de 9 a 11, versículos 9 a 11, ele diz aqui que as circunstâncias da vida, ou as circunstâncias terrenas, são transitórias. Ele diz, Tiago passa a exortar agora os seus irmãos a não deixar que as circunstâncias financeiras, aqui ele está falando especificamente de circunstâncias financeiras, ele fala da pobreza e fala da riqueza. Ele quer dizer que essas circunstâncias não afetem o nosso relacionamento ou o relacionamento dos irmãos com Deus, e não afete o relacionamento deles uns com os outros, achando que aquele que tem mais tem uma posição elevada, e o que tem menos está sempre aos pés do que é rico. E ele quer dizer que isso não existe. Ele quer nivelar tudo isso. Então, ele quer dizer que esse tipo de relacionamento com Deus e uns com os outros, ele tem que ser trabalhado, tem que ser nivelado. Não pode ser nem para baixo muito e nem para cima muito, tem que ser nivelado. Então a maioria dos irmãos naquela época eram pobres, e os que eram ricos, que eram poucos, eram muito ricos. Então a distância entre um e outro era muito grande. A riqueza era muito grande, porém estava na mão de poucos. E a grande maioria que era pobre passava fome mesmo. Então essa diferença era muito grande. E o que Tiago quer dizer agora? Tiago então afirma que ninguém será eternamente rico e nem eternamente pobre. Em primeiro lugar, tudo passa, as circunstâncias passam. Como ele diz, que a flor da erva, ela murcha, ela passará. Essa beleza da florzinha no campo, naquela época, lá na Palestina, tinha uma flor do campo que era muito colorida e muito bonita. E quando essa flor nascia, aquele campo ficava extremamente enfeitado. Aí você fala assim, puxa, amanhã eu vou lá correndo tirar fotografia. Aí você chega lá no campo no outro dia e não tem mais nada. Porque já passou, era uma erva que durava pouco tempo. Durava muito pouco tempo aquela florzinha, lá na Palestina. Era linda, mas era de pouca duração. E assim ele diz que as circunstâncias da vida, inclusive a riqueza, ela passa. Ela não é eterna. A preocupação, então, de Tiago era consolar os pobres para permanecerem íntegros.
Ou seja, o pobre deve se alegrar em ser digno, e mesmo que na falta das coisas, ele não deveria comprometer o seu caráter ao tentar enriquecer. Porque como a situação era bastante hostil, bastante difícil, a economia, então eles eram tentados a fazer coisas erradas para adquirir riquezas. E isso era uma tentação muito grande. Então Tiago fala, não vale a pena, meu irmão. Ainda que você permaneça na pobreza, mas mais vale a tua dignidade. Então ele diz, glorie-se o pobre na sua dignidade. A dignidade vale mais do que as riquezas. Não vale a pena, meu irmão, você comprometer a tua santidade, a tua vida íntegra, e se corromper para obter coisas. Não vale a pena. É isso que Tiago está querendo consolar os seus irmãos pobres, né? Portanto, irmãos, o valor da dignidade é maior e mais durável do que as muitas riquezas. O caráter digno nivela ambos diante de Deus. Nós não estamos dizendo que os ricos se tornaram ricos porque agiram indevidamente ou de forma corrupta e suja. Não, às vezes eles são dignos, mas Deus acrescentou para eles. Isso não tem problema nenhum, desde que ele se mantenha digno. Desde que ele se mantenha digno. Então por que Tiago fala que existe uma insignificância nas riquezas? Porque ele quer dizer que essas riquezas não era para o rico se apoiar nas riquezas, como Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ele diz que o rico não coloque a sua segurança ou esperança na instabilidade das riquezas, porque elas hoje estão e amanhã não estão mais no teu bolso. Isso tudo passa. Então a riqueza não é ponto de você estar seguro nela. É isso que Tiago quer dizer aqui. Então, ambos, pobres ou ricos, deveriam focar sua expectativa nas coisas celestiais e eternas, não na sua situação terrena e transitória. Porque a situação terrena, seja de pobreza ou seja de riqueza, é transitória, meu irmão. É transitória. Ela passa, tudo passa. É isso que Tiago quer incentivar, ou trazer para o coração dos irmãos. E ele diz então, ele bate na tecla, não perca a tua dignidade, se for por causa de riqueza. Vale a pena se manter digno, ainda que pobre. Isso vale a pena. Vale a pena. O que nós concluímos então, irmãos, desses dois trechos nessa noite que nós estudamos? Em primeiro lugar, não estranhe, meu irmão, minha irmã, se, quando você pedir a Deus sabedoria, Ele lhe enviar sofrimento. Não estranhe. Por quê? Porque a sabedoria é fruto de maturidade cristã, e a maturidade cristã, por sua vez, é fruto das provações. Então as provações, de certa forma, geram sabedoria. Vejam, estão coligados, né? O sofrimento gera sabedoria, e você pede sabedoria para Deus para atravessar pelo sofrimento. Então são fontes de sabedoria, onde nós cristãos vamos ganhando sabedoria, pedindo para Deus, passando pelas provações. Então não estranhe, meu irmão, minha irmã, e peça sabedoria para Deus. Eu incentivo você, peça sabedoria para Deus. Nós precisamos de irmãos e irmãs sábios e sábias no corpo de Cristo. Segundo lugar, nunca deixe nada lhe enganar quando você pedir alguma coisa a Deus, meu irmão, minha irmã. Nunca deixe nada lhe enganar quando você estiver pedindo alguma coisa para Deus, segundo a vontade de Deus, como se Deus não ligasse para a sua necessidade. Irmãos, Deus liga sim. Deus é sensível à sua necessidade. Então, ore, mesmo contra a sua própria vontade, ore. Irmãos, exercite a oração. Peça a Deus, especialmente sabedoria. Não deixe de orar. Em terceiro lugar, lembre-se que as riquezas materiais são insignificantes
em comparação com a dignidade de um caráter íntegro diante de Deus. Isso tem valor diante de Deus. O caráter íntegro. Por isso, não caia na tentação das riquezas ou dos prazeres deste mundo, mas preserve a sua dignidade, ou persevere na sua dignidade. Mantenha-se digno. É essa a nossa vocação. Nós somos chamados para ser santos, como Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mantenha-se digno. E eu só vou, em último lugar aqui, dizer que o propósito de Deus para os seus filhos é muito maior do que lhes dar coisas neste mundo, como riquezas, por exemplo. O propósito de Deus é tornar-nos sábios, maduros, na estatura do varão perfeito, que é Cristo. Este é o propósito de Deus, irmãos. Nos fazer semelhantes a Cristo, como nosso irmão mais velho. Este é o alvo de Deus. Não é resolver problemas aqui, não é nos arraigar nesse mundo com muitas coisas, muitos bens, muito dinheiro, muita coisa bonita. Não. O alvo de Deus para cada um dos seus filhos é que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Este é o ponto máximo da sabedoria cristã ou bíblica. Jesus Cristo. Eu quero citar somente o Salmo 15 para encerrar. Vamos encerrar com a palavra de Deus, que diz assim no Salmo 15, eu vou fazer somente um apanhado de alguns versículos. Seja como um cidadão dos céus, que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata. Lembram-se desse versículo? Nós estudamos alguns meses atrás. Que jura com dano próprio e não se retrata. Quem deste modo procede, diz o salmista, não será jamais abalado. Vamos fazer uma oração? Pai, nós nos alegramos em poder abrir a Tua palavra e esperamos que ela cumpra o Teu propósito nessa noite, nos fazendo mais sábios. Pai, nos ajude a exercitarmos também a oração com fé, em nada duvidando, especialmente ao pedirmos sabedoria. Pai, que o Senhor nos dê graça pela intercessão do Teu Espírito a aprendermos a orar como convém, não somente para que obtenhamos proveito neste mundo, mas que possamos amadurecer. Senhor, ensina-nos a orar como convém, para que possamos crescer e chegar à estatura do varão perfeito, que isto sim agrada o Teu coração. Senhor, ensina-nos a orar. Nós Te pedimos tudo isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.